Salve Santista, agora quem dá bola é Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. Pega o link do vídeo, espalha nos grupos de WhatsApp, Telegram que você tem aí e bora falar de pré-jogo de Santos e Botafogo, né? Jogo na Vila, Santos e Botafogo às 4 da tarde deste domingo, né? Jogo que vai passar na televisão, eu sei que eu vi no Instagram do Luiz Roberto, acho que vai passar na Globo também, é porque eu não assisto na Globo, né, normalmente. Mas enfim, o fato é que vai passar na TV aberta às 4 da tarde, né? Para falar um pouquinho desse Santos, né, que tem dado muita tristeza pra gente, né? A gente vem de uma derrota num clássico aí por 4-1, né? Uma derrota acachapante. Depois de ter conseguido encerrar uma sequência de 12, 13 jogos, nem lembro mais quantos jogos tinha, com a vitória sobre o Goiás, né, que também foi daquele jeito, uma vitória bem polêmica, né? E aí, de novo, voltamos a perder, né? A gente tem uma esperança, né, já que o Paulo Turra ganhou alguns reforços, já tinha ganhado o Dodô contra o São Paulo, né? Mas ganhou mais uma semana de treinos com o Dodô, ganhou o Furt, mas eu acho que o Furt ainda não tá no bid, então ele provavelmente vai ficar fora. Mas ganhou também o Jean Lucas, né? E talvez essa seja a grande mudança aí desse time, né? A gente está falando de uma grande possibilidade do Santos voltar a atuar no 4-4-2, né? Sendo três volantes, né? O Dodi, os Fernandes e o Jean Lucas, né? O Jean Lucas eu tenho quase certeza que fazendo o papel de ser um homem a mais na criação ali, né? Seria quase ali um terceiro homem de meio campo, mais ou menos o que o Elano era lá na época de 2002, enfim, sendo bem aquele terceiro volante que chega mais à frente, né, para finalizar, para ajudar a criar, ajudar o Lucas Lima. E assim na frente a gente tem Lucas Lima e Mendonça e Marcos Leonardo, né? Vão ser as alternativas do Santos no ataque, mas que a gente já careca de saber a escalação enfim, né, de cor. Se houver essa mudança de fato, né, acho uma mudança interessante por alguns aspectos, né? A gente já. Eu vou até pular a parte do 4-3-3 já saturado, que a gente viu que o Santos não tem condições de impor, né? Mas a gente tá falando de um time que tá muito exposto, né? A gente tá tomando muito gol com o Turra. Já foram 10 gols, né, tomados, né? 4 do São Paulo, 3 do Goiás, 3 do Cuiabá. Então, assim, a gente tá com uma defesa muito exposta, né? Então, talvez você colocar um cara que consiga fazer mais essa proteção, talvez seja um ponto positivo, né? Colocar o G. Lucas ali para ajudar a proteger. Ainda mais que a gente tá falando de um Botafogo que tá assim, tá avassalador, né? A gente precisa, eu sei, óbvio que o canal foca é o Santos, mas assim, a gente precisa falar um pouco desse Botafogo, né? Porque o Botafogo, ele tava sendo um líder, assim, absoluto, né? Assim, desde dos primeiros jogos, né? Aquela sequência, acho que de 5, 6 jogos ganhando. Aí teve uma derrota pro Goiás e continuaram ganhando. Ganhando do Flamengo fora, tudo bem que é no Maracanã, mas é fora, né? Fora de casa. Aí ganharam do Fluminense em casa. Aí ganharam do Palmeiras fora. Ganharam do Grêmio fora. Ganharam do Atlético lá no estádio deles, no Newton Santos. Então, assim, a gente tá falando de um Botafogo que tem sido muito consistente, muito absoluto, assim. O Botafogo, ele não oscila, né? O Botafogo, ele não oscila. Ele consegue sempre se manter com boas atuações, uma defesa muito sólida que eles têm, né? Com o Adrielson, o Vitor Cuesta, né? O Lucas Perry, que era o terceiro goleiro de São Paulo, tá voando lá. Eles têm um ataque forte com o Tiquinho Soares, com uma criação com o Eduardo, que é um meia também muito, muito forte. Vai ser um time que vai dar muito trabalho pro Santos na Vila, muito trabalho mesmo. Eu aposto que o Santos vai jogar no contra-ataque. Eu não acho que o Santos vai jogar como jogou contra o Goiás, por exemplo. O que pra mim, assim, não que seja um erro, né? Mas pra mim seria, entre muitas aspas, o ideal jogar como jogou o primeiro tempo contra o Goiás, né? A gente tá falando aí de 6 tempos. Eu tô praticamente excluindo, sempre quando eu faço análise do Turra, eu excluo a partida contra o Blooming porque já tava eliminado, era só os reservas, só os meninos, então enfim, eu pulo o jogo do Blooming. A gente tá falando aí de 6 tempos, de que de 6, um foi bom, né? O restante foram todos muito ruins, né? Então, assim, o ideal seria jogar igual jogou aquele primeiro tempo contra o Goiás, né? Mas a gente sabe que é difícil manter o ritmo, é difícil manter a pegada. Não sei se os jogadores têm a qualidade para repetir aquilo sempre, né? Não sei se a própria qualidade do adversário deixa o Santos fazer isso.
mas não aposto num time que jogou daquele jeito contra o Goiás, infelizmente, dado a qualidade do Botafogo, que tende a ser o campeão brasileiro, né? Eles estão com 10 pontos de vantagem, então para eles, hoje, sem jogar, né? Eles estão com 10 pontos de vantagem, se não me engano, é a chance de abrir 13, né? Então, assim, é uma boa chance aí de deslocar ainda mais do segundo colocado, que, se eu não me engano, é o Grêmio, né? Tudo bem que o Grêmio tem um jogo a menos, enfim, mas assim, o Botafogo, óbvio, se fosse o Santos no lugar do Botafogo, eu também ia querer, né? Que o Santos sempre ampliasse, né? Essa distância pro segundo colocado, claro, pra gente comemorar mais cedo o título se fosse o Santos, né? Mas como não é, né? Como não é o caso, como é um caso de um Botafogo muito sólido, né? Muito consistente, que não oscila, vai ser um jogo difícil. Não estou otimista pelo resultado, né? Não tem nem como, né? Eu acho que o desempenho do Santos e o desempenho do Botafogo são coisas que nos deixam pessimistas para um resultado positivo. Mas, né? Mas é futebol, de repente acontece um resultado positivo. Eu espero que sim, espero que o Botafogo se compadeça do Santos e nos deixe sair aí com 3 pontos que a gente está precisando, né? A gente que está cada vez mais perto da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento essa que o Cuiabá, inclusive, está se afastando cada vez mais, né? E o Corinthians com um jogo a menos, enfim, Bahia. Olha, perigoso, tá perigoso demais a situação do Santos, né? É uma briga real contra o rebaixamento. Tomara que o Santos aconteça um milagre e o Santos consiga vencer o Botafogo hoje. Mas, de novo, não é uma coisa que eu aposto, não é uma coisa que eu cravaria meu dinheiro, né, nisso. A chance de derrota, infelizmente, é grande pro líder do campeonato. O que você acha do jogo de hoje? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. Até nessa.